Ok, meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado e agora nós chegamos nas duas lições, eu não diria assim mais difíceis, mas são duas lições que a gente tem que ter muita calma, tranquilidade. São sensíveis, né, meu pastor? São sensíveis, essa é a melhor expressão, porque falam sobre as posições contrárias à nossa. Na lição número 11, nós vamos tratar do pessoal que acredita no pós-milenismo, tá bom? E na lição número 12, nós vamos tratar com aqueles que acreditam no amilenismo, tá bom? Bem, graças a Deus por tudo. Nós estamos aqui felizes com o autor da revista e chegamos à lição número 11, estudo 11. E textual nos diz: E amarrou por 1000 anos, até que 1000 anos se acabarem, e viver e reinar com Cristo por 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que 1000 anos se acabaram. Aqueles que têm parte na primeira ressurreição serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Ok? Foram partes selecionadas do texto de Apocalipse capítulo 20 e nós estamos na página 80 e esta é a aula de instrução do querido Estudo 11, tá bom? E muito bem, meu pastor, que alegria a gente estar junto, então agora nós vamos tratar com visões diferentes. Visão diferente, como a gente fez na revista do Arrebatamento, e a gente não tem receio nenhum de fazê-lo, né, meu pastor? Porque falar sobre essas visões contrárias não desmerece, né, nenhuma das posições, muito pelo contrário, a gente traz e mostra, comprova biblicamente, e aquilo que a gente acredita ser a forma mais correta da interpretação. Então, a gente não precisa deixar de abordar as visões contrárias para a gente fortalecer a visão que a gente se baseia. Muito bem. Nós preparamos um PowerPoint para você, professor, usar no início da aula, até para depois poder abrir a revista e trabalhar melhor. Olha que interessante esse PowerPoint aqui. Vou dividir com os irmãos, vou colocar à disposição de todos os irmãos, tá bom? E colocando à disposição dos irmãos, os irmãos terão a oportunidade de usar. Tá muito bem feito, tudo direitinho. Bem, vamos aqui. Existe uma relação entre pré-tribulacionismo e pré-milenismo. E uma relação entre pós-tribulacionismo e pós-milenismo. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é exatamente isso aqui. Olha que interessante, irmãos. Vamos lá. E a grande questão, se tem ou não um milênio, e se o milênio começa ou não depois da grande tribulação, é exatamente aqui. As posições são essas. Vamos lá. Tem gente como a gente que acredita assim, ó, que o período da igreja vem depois da morte de Cristo e que o período da igreja é esse aqui. Né, meu pastor? É esse aqui. Quando começa a grande tribulação, o que acontece, meu pastor? Antes da grande tribulação, Jesus Cristo vem arrebatar a igreja. Então, Jesus Cristo volta e o encontro é nas nuvens, né, meu pastor? Então, a gente acredita dessa forma que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Isso, então, a seta... E aí acaba o período da igreja. Exatamente. Aí começa esse período aqui de 7 anos, a grande tribulação. E é importante a gente lembrar que esses 7 anos, ele é tirado lá nas profecias de Daniel, né? Lá no livro de Daniel. Então, isso aqui é algo que vem lá do livro de Daniel, que a gente já explicou também
na revista do arrebatamento. A última semana de Daniel. Aí, quando termina esses 7 anos, aí desce Jesus com a igreja para salvar Israel, e aí é que começa o milênio. Então, a igreja está na terra até o momento do arrebatamento, que é antes da grande o quê? Antes da grande tribulação. E a igreja volta com Cristo para buscar Israel, depois da grande tribulação, que é a segunda vinda de Cristo, ali no Armagedon. Isso é o que nós chamamos de visão pré-tribulacionista. Pré por quê? Porque a igreja se encontra com Cristo antes do arrebatamento. Antes da grande tribulação. E antes do arrebatamento. Oh, meu Deus do céu. Antes da grande tribulação. E a igreja não passa pela grande tribulação. E o milênio é um momento diferente da história da igreja e da grande tribulação. Então, esse pré-tribulacionismo, ele é em relação... Então, é a visão em relação à grande tribulação. Se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação, né, pastor? Então, por isso, pré-tribulacionista, porque é antes da grande tribulação. Então, a igreja não passa pela grande tribulação, por isso é pré. Agora, essa visão traz aquilo que a gente chama de pré-milenismo. O que é o pré-milenismo? Você está vendo aqui, ó, a gente acredita que o milênio só vem depois da grande o quê? Da grande tribulação. E que é um período diferente da grande tribulação e da o quê? Do período da igreja. O milênio é esse período posterior. Então, pré-milenismo é o que nós somos. Está relacionado ao pré-tribulacionismo, e aí a gente costuma dizer, para facilitar, né, a compreensão, que nesse caso, né, a gente é um pouco mais antigo, então a gente é daquele tempo que tinha havia o pré-escolar, né? Então, para facilitar a compreensão, nessas duas questões, nós somos pré. Então, a gente sempre volta, não, o que nós somos? Somos pré. Pré o quê? Pré-tribulacionista, pré-milenista. Exatamente. A gente acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande o quê? Tribulação. E que a igreja vive num período antes do milênio. Exato. O período do milênio não é o mesmo período da igreja. A igreja vive antes da grande tribulação, e o período dela termina, e o período termina antes do milênio. Por isso que é pré, antes. Agora, o que é pré-milenismo? Vamos lá. Existem 3 formas de se interpretar o milênio. Nós somos pré-tribulacionistas e somos pré-milenistas. Mas existem os pós-milenistas e existem os amilenistas. Hoje nós vamos estudar os pós-milenistas. Na outra aula, o amilenista. O pré-milenista, você se lembra o que a gente já estudou? Ó, Jesus volta antes do milênio. É para buscar a igreja. O milênio só começa depois que Jesus volta. A gente ainda crê que o milênio é um período literal de o quê? 1000 anos. Para começar, Satanás tem que estar preso. Satanás é impedido de agir, Jesus reina por 1000 anos com a igreja, aí Cristo governa o mundo. O reino é, como nós vimos, físico e terreno, com todas aquelas consequências na política, na economia. Estudamos também a questão espiritual, a questão física do reino, e Jerusalém será a capital. Essa é a nossa posição. Essa é a posição pré-milenista, né? E essas 3, é bom a gente lembrar que essas 3 posições, essas 3 visões, essas 3 formas de interpretar é em cima de Apocalipse 20. O texto de Apocalipse 20, então, traz essas 3 posições. E a nossa posição é que Jesus, ele é que volta para implementar o reinado milenar. Então, Jesus volta e ele implementa o reinado milenar, diferente das outras posições. Muito bom. Agora vamos aqui, ó. Olha que interessante. Tem uma galera que interpreta diferente da gente.
Então, aqui a gente está começando a lição. Como é que eles interpretam? Bem, vamos aqui, ó. Eles acreditam realmente que Jesus veio, óbvio, só que eles fazem isso aqui, ó. Eles dizem que a igreja passa pela grande tribulação e que a igreja funda o milênio. E a própria igreja o início da igreja é também o início do milênio. Meu Pai eterno. Olha o que eles pensam. Agora, quanto à grande tribulação, eles acreditam que Jesus volta Depois. no final da grande tribulação. Quer dizer, nós vamos apanhar feio cachorro doido. Surra para a gente também. Coloca a noiva de Cristo no pior período que Jesus Cristo mesmo fala, é um período que nunca houve e jamais haverá. Então, coloca a visão pós-tribulacionista, coloca a igreja na grande tribulação no pior período que o mundo nunca viu e jamais haverá. A noiva de Cristo. Meu Deus. E aí, no final da grande tribulação, é que Jesus busca a gente depois da gente se arrebentar todo, né? Aí, chega lá em cima, é um bate e volta, que chega lá em cima, aí, depois do período de 7 anos da gente apanhando, aí vem a segunda vinda, a gente só sobe para descer. Essa eu não entendi, mas tá tudo bem. Essa é uma das questões que é muito difícil eles explicarem, né, meu pastor? Porque por que então que a igreja sobe se ela já vai descer imediatamente? Então, vai e desce. Qual o objetivo da igreja subir, né? E os 7 anos a gente passa aqui junto com os ímpios, apanhando e pregando o evangelho para eles e tudo. E, meu Deus do céu. Então, o arrebatamento e a volta de Cristo é um segundo bate e volta, sem nenhum problema, e isso é o que a gente chama de pós-tribulacionista, né? Aí, meu pastor, essa visão pós-tribulacionista, ela é pós-tribulacionista porque ela acredita que Jesus volta para buscar a igreja após a tribulação. A igreja passa pela grande tribulação, então é pós-tribulacionista porque a vinda de Jesus para buscar a igreja é depois da tribulação. Ok. Aí isso gera aquela noção de que, já que a igreja está passando pela grande tribulação e o milênio é tudo a mesma coisa, então, para eles, o milênio já começou desde que o período da igreja começou? Exatamente. Eles entendem que o milênio, na verdade, ele é implantado pela igreja. Né? Então não é Jesus que implanta o milênio. Não é Jesus que implanta o milênio. É a própria igreja, o fato da igreja existir na Terra é que inicia o milênio. Ah, tá. E isso traz, por consequência, quanto ao milênio, uma posição diferente da gente. A posição chamada pós-milenismo. Espera aí que estão pedindo para saber se a gente quer continuar gravando, e a gente quer continuar na chamada. Óbvio, né? Então, traz o pós-milenismo. Aqui vai ter que voltar rapidinho. Coisas do Google, irmãos, coisas do Google. Então, a gente chega aqui e chega no pós-milenismo. Meu pastor, pós-milenismo é o quê? Pós-milenismo é aqueles que acreditam que a igreja, né, implanta o milênio e que a volta de Jesus se dá num período em que a igreja está no ápice, ou seja, o mundo está no ápice, a igreja vai crescendo, as pessoas vão se convertendo, tudo vai melhorando por causa da igreja, e aí nesse ápice de todas as coisas, Jesus volta. Então, esse é o pós-milenismo. Então Jesus volta depois do milênio. Depois que a igreja implantar o milênio. Meu Deus. O milênio, na verdade, então, que já está implantado, né? O milênio, então, começa já com a primeira vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo. O milênio já está implantado, na verdade, para o pós-milenista. O milênio já existe desde da igreja, ou seja, mas já passou 2000 anos, então o milênio não é
1000 anos, ele não é literal, ele é ele é simbólico. Simbólico, né? Aqui as escolas pós-milenistas começaram a usar um termo para dizer espiritual, né? E aí esse termo pegou, né? E só que a gente eu vejo que a gente não deve usar essa forma de dizer que é espiritual, porque senão a gente entra numa outra questão, né? Como, por exemplo, não, Deus é espírito, né? E aí a palavra também fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, normalmente uma pessoa mais leiga, ela vai ver, não, se é espiritual, eu vou por esse caminho, porque se é espiritual, eu quero ser espiritual, porque Deus é espírito e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, eu acho que a forma melhor da gente colocar é que essa interpretação é a interpretação que olha os textos de uma forma simbólica, alegórica. E não como a gente literal. Então, quer dizer que para eles o milênio já começou e a gente já está vivendo no milênio. A gente já está vivendo no milênio porque as coisas estão melhorando, segundo eles, né? E o diabo está preso. O diabo já está preso. Jesus já governa. Exatamente. Aí a gente vai ver os textos que trazem isso, né? Jesus já está governando, porque Jesus governa a igreja. Aí por isso que a gente trouxe, meu pastor, todos os estudos falando acerca da teocracia, porque, na verdade, as pessoas elas confundem a teocracia com o momento do milênio. Então, quando você fala, não, o período da igreja é a teocracia. Se é a teocracia, então Jesus está governando. Se Jesus está governando, então é o milênio. Mas Jesus reina desde o Éden. Aí, por isso que a gente trouxe... E eles não entendem que é o momento separado. Que é o momento separado. Por isso que a gente precisou também trazer e instruir os irmãos sobre todos os períodos da teocracia, né, durante a história bíblica. Gente, é muito poder para a igreja, porque se a igreja não precisa de Cristo para alcançar tudo que o milênio tem, se Cristo só volta para reinar de boa depois que a igreja conquistou tudo, então quer dizer que eles dizem que o evangelho é pregado para todas as nações e com a pregação do evangelho, aí o mundo se transforma, tudo se transforma, aí, perto de Jesus voltar, todo mundo se converte, e o mundo vai melhorar, e é a igreja que traz o milênio para esse povo. A igreja, é por causa da igreja que o milênio existe, e é por causa da igreja todas as melhorias ocorrem, né? Então, tudo melhora, tudo muda por causa da igreja. E aí a gente vai ver o porquê disso na história, né, pastor? Historicamente, por que isso aconteceu, essa interpretação surgiu. Tá. Irmãos, este quadro aqui, que nós estamos agora parando, ele vai servir como introdução da sua lição. Ele vai te ajudar muito e ele vai servir no final. Você vai usar ele no início e no final para fazer as comparações. Então, peraí, meu pastor. Quando a gente abre, então, a nossa lição de número 11, página 80. Que o senhor aqui colocou em primeiro lugar o querido pré-milenismo, na página 81, né? E nós somos pré-milenistas. E o senhor, de forma muito inteligente, colocou os 5 pontos fundamentais. Primeiro, 2.1, a prisão de Satanás. Para a gente, a prisão de Satanás é futura. Satanás não está preso hoje, né? Então, e a gente tem vários textos bíblicos aí que comprovam, inclusive tem os textos aí no item 2.1, novamente a gente sempre reforça para os pastores, os professores, ler todos os textos, escolham um texto para ler com os irmãos, né? Por exemplo, se a gente pegar Atos capítulo 5, versículo 3, aí Pedro fala, o Ananias fala, olha, Satanás, você deixou se envolver por Satanás, Satanás te enganou e você foi levado por Satanás. Ele não está preso. Então, como é que Satanás está preso
se ele está fazendo, está aprontando do mesmo jeito, né? E ali é um momento que alguns anos depois de Jesus morrer, Jesus morrer, ressuscitar, e a igreja já está existindo. E então, Satanás soltando, como é que, se Satanás está preso já desde quando Jesus veio, como é que Satanás está aprontando no período da igreja? Espera aí, só um pouquinho. Então, vamos lá para a página de número 86. Porque na página 85 começa o pós-milenismo. Exatamente. Aí na página 86, meu Deus do céu, pastor, 3.1, eles acreditam que Satanás já está preso desde agora? Na mentalidade, no pensamento dos pós-milenistas, Satanás já está preso, Satanás foi preso na primeira vinda de Jesus para eles, né? E eles usam o texto de Mateus capítulo 12, do versículo 22 a 29, que é o momento em que Jesus expulsa o demônio, e aí chega os fariseus, o pessoal ali costumava cercar Jesus e ficar questionando Jesus sobre tudo, né? E começavam a falar entre eles, ele está expulsando em nome de Beelzebul, né? E aí Jesus Cristo falou, olha, se eu expulso demônios em nome do príncipe dos demônios, então o reino está dividido. Se Satanás está expulsando o próprio Satanás, o reino está dividido, né? E aí ele fala, aí Jesus Cristo explica, fala, olha, se eu expulso pelo poder de Deus que tem na minha vida, então é chegado a vós o reino dos céus, né? E aí eles pegam, tá vendo? O rei de Jesus Cristo está falando do reino, está falando que expulsou, que ele expulsou o demônio, né? Mas ali Jesus Cristo expulsa demônio, né? E Satanás não foi. O Apocalipse 20 é muito interessante, porque demonstra claramente Satanás sendo preso, acorrentado e lançado no abismo. E o texto de Mateus não fala que Satanás foi preso, acorrentado e lançado no abismo. E aí Jesus Cristo fala, olha, como pode o valente, como pode entrar na casa se primeiro não amarrar o valente, né? Como pode uma pessoa entrar numa casa se tem um valente, se primeiro não amarrar o valente, né? Inclusive, é por causa disso que alguns irmãos, antes de expulsar demônios, amarram, falando, você está amarrado, né? Demônio, você está amarrado. Né? Mas aí, meu pastor, é uma interpretação errônea do texto de Mateus, porque ali Jesus Cristo está combatendo aqueles que estavam dizendo que ele era, se ele estava expulsando demônio, era próprio Satanás expulsando Satanás. Na verdade, eles confundem, os pós-milenistas, eles confundem autoridade com prisão. Eles confundem autoridade com prisão, meu pastor, porque, vamos lá, não tem ninguém que não se submeta a uma ordem de Cristo. E Satanás, inclusive. E olha que o diabo está tão solto que naquele texto em que Jesus permite os demônios entrarem em porcos, Também. Eles estão tão soltos que entraram nos porcos, em obediência à ordem de Cristo, foram expulsos por causa da autoridade, entraram nos porcos e os porcos foram lançados ao precipício. E um espírito não morre, né, irmãos? Eles estavam soltos. Gente, não tem como. Assim, com todo respeito a quem pensa diferente da gente, não tem como confundir autoridade com prisão. No milênio, Jesus não vai falar para o diabo, cala a boca e vai-te, porque ele vai estar preso. Gente, o diabo está tão solto que apareceu para Jesus, para tentar Jesus. E Jesus, no final da conversa, depois de ouvir, discutir, falar e repreendê-lo, Jesus dá uma ordem: vai-te.
Jesus precisa dar ordem para quem está preso? Enlouqueceu. Contraditório, né? Entendeu? Meu Então, Deus, meu nós, pastor. como pré-milenista, a gente entende, a gente compreende que Satanás está solto, né? E que ele vai ser preso somente ali no início do reinado milenar de Jesus. O que não impede a gente expulsar demônios hoje. A igreja tem autoridade? Tem autoridade. Mas ele já está preso? Não. O momento é diferente. Ele vai ser preso no milênio. A mesma autoridade, Jesus passa essa mesma autoridade, inclusive, para os discípulos. Sim. Né? Então, se Jesus prendeu, então, porque Jesus falou para os discípulos, olha, vocês vão entrar nas cidades, vocês vão expulsar demônios. Né? Então, mas não está preso? Não está preso? Como é que vai ser expulso? Como é que vai ser expulso quem está preso? Eles confundem autoridade com prisão. E Satanás não está preso, mas eles acham que está. Meu Deus do céu. Com todo respeito aos irmãos. Bem, segundo ponto é o seguinte: a gente crê que a primeira ressurreição é física. A primeira ressurreição é aquele momento em que começou com Jesus, e ele ressuscitou fisicamente, e que vai continuar com a igreja quando tocar a trombeta, os mortos ressuscitarão, meu pai e teu pai vão ressuscitar. Se nós estivermos vivos, nós seremos transformados, e continua a primeira ressurreição até o momento em que os mártires da grande tribulação também ressuscitam. Exatamente. A gente acredita que é física, está aqui. Não tem erro, está na página 83, 2.2. A primeira ressurreição é física. Tá, pastor, indo para posição diferente. Então é o 3.2, página 86. Que história é essa da primeira ressurreição ser espiritual? Aí o pós-milenista, ele defende a seguinte posição, que a primeira ressurreição, na verdade, não é física. A primeira ressurreição é quando Jesus Cristo fala com Nicodemos e explica para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Então, para eles, a primeira ressurreição é o novo nascimento do crente, ou seja, quando a pessoa aceita Jesus, a pessoa se converte, ali ela já está ressuscitando, né? Sendo que os textos que falam da primeira ressurreição mostram claramente que é uma ressurreição de mortos, de pessoas que foram mortas, né? E não de uma da ressurreição, ou fazendo uma comparação do nascer de novo, do novo nascimento, do aceitar Jesus, do receber Jesus como Salvador, né? E quem crê e foi batizado é salvo e tudo mais, né, meu pastor? Então, essa posição, e aí, novamente, né, a opinião da questão de falar que é espiritual, não, não tem que ser espiritual, e a gente precisa espiritualizar tudo. Então, a primeira ressurreição é espiritual, porque o novo nascimento também é espiritual. E aí... Bem, a terceira posição nossa, que está na página 84, é a duração do milênio. A gente crê que o milênio é 1000 anos e é literal. Literal. A posição deles quanto à duração do tempo do milênio, que está no 87, 3.3, eles dizem que é simbólica. Eles têm que dizer que é simbólica, porque se para eles o milênio começa na primeira vinda de Cristo, então já tem 2000 anos, então é simbólica. Não tem, e isso nasce, essa posição nasce quando o tempo vai passando, né? E a gente vê, inclusive, Pedro, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, se não me engano, Pedro ele vai combater aqueles que já começam a desistir da parousia, né, que é a volta de Cristo. Começa a falar, não, está demorando demais, Cristo não vai voltar coisa nenhuma. E ali é que começa também essa ideia, essa mentalidade, e aí ela se difunde e cresce muito mais
quando o Império Romano, né, começa a adotar o cristianismo como a religião do Império, e aí, poxa, então agora, primeiro, as pessoas começam a achar que Jesus Cristo está demorando, a volta dele está demorando, porque os apóstolos esperavam, aguardavam a volta de Jesus iminentemente, ou seja, aquele momento, Paulo até fala, quando escreve aos Tessalonicenses, fala, olha, quando Jesus vier para o arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, Os vivos. Ele tinha certeza que era ali. Ele tinha certeza que Jesus Cristo voltaria, né, ainda quando ele estivesse vivo. Né? Então, os apóstolos e os discípulos, naquele período ali dos apóstolos, todos aguardavam a volta de Jesus Cristo iminentemente. Só que alguns começam a achar que Jesus está demorando. E aí vai se passando, o tempo vai passando, e aí chega o terceiro século, e eles falam, não, Jesus Cristo não vai voltar, não, tem esse negócio de volta de Jesus Cristo, não. E aí tem a ascensão da igreja no Império Romano, aí depois, inclusive, daquela do Império Romano, a igreja continua comandando, né, fazendo parte dos reinos, dos governos na Terra, e aí todos falam, não, tudo fica muito bom para a igreja, acaba a perseguição, tudo fica muito bom, e aí vem essa ideia do pós-milenismo, fala, não, então o reinado, na verdade, já começou. Que a gente está por cima da onda. A gente agora está por cima da onda, tudo está melhorando para nós, para os cristãos está tudo muito bom, a gente está indo, a gente está conquistando o mundo, a gente está invadindo as outras nações, quem não é cristão, meu amigo, agora você é cristão. Ou você se torna cristão, ou morre, né? Que eram os pagãos, eram chamados na época de pagãos. Então, os pagãos, né, que o povo que não era cristão, eles eram obrigados a ser cristãos, se não fosse, morria mesmo. Né? Então, esse foi um período em que começou essa ideia de, não, então a gente já está vivendo, a igreja já está vivendo, a igreja que está implantando com todas essas regras, normas e conquistas, é a igreja que está implantando o milênio. E o milênio não significa, aí pronto, aí também, falo, não, mas o texto de Apocalipse fala de 1000 anos, e fala veementemente, e repete várias vezes. O que a gente vai fazer? Aí aqui vem uma estratégia muito interessante, meu pastor, que é um cálculo que eles fazem, né, que pega o número 7, que é o número perfeito de Deus, pega mais o número 3 também, que tem um significado importante, aí eles pegam esse número, está na página 87, aí eles somam 7 com 3 e multiplica 3 vezes. Então, 7 mais 3 é 10, 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 é 1000. Então, aí é o que representa 1000 anos. Então, para eles, tem esse sentido. Né? Eles chegam a um resultado final, um número final de 1000, usando essa numeração, que é algo muito simples. Né? Isso aqui é muito fácil de se fazer matematicamente. Se eu tenho o resultado, se eu sei o resultado, eu posso fazer qualquer cálculo numérico, eu vou conseguir chegar a ele. Né? Por exemplo, se eu disser aqui, irmão, pensa num número, os irmãos vão pensar no número. Eu falo, olha, soma mais 10. Os irmãos vão somar mais 10. Eu falo, agora divide por 2. Os irmãos vão dividir por 2. Eu falo, subtrai pelo número que você pensou. Os irmãos vão subtrair o número que pensou. Eu vou falar, o resultado é 5. Todo mundo vai falar, deu 5 mesmo, como é que conseguiu? E tal. Falando, é muito simples. Eu já sabia o resultado. Né? Eu só fiz você fazer o cálculo que eu queria. Sim. Então, é isso que eles fazem, essa manobra que é feita. Então, nesse momento da história, começa a ter essa ideia, falar, não, então a igreja está trazendo melhoria, está ajudando a construir a sociedade, está isso, está aquilo, está, como o senhor diz, está na crista da onda, né? Então, o período da igreja é o período do milênio, independente de quanto tempo passe, pode passar, e aí Jesus Cristo não vai voltar porque eles deixaram de acreditar na volta de Cristo, né? E começa, inclusive, a haver uma perseguição, né, daqueles que acreditavam o contrário, né, que anunciavam o contrário, da forma contrária, ou seja, os pré-milenistas começam a ser aqueles que defendiam a volta de Cristo, defendiam
da questão da grande tribulação, o período da grande tribulação ali, e aí começa a haver essa perspectiva, fala, não, você é errado, você está contrário à igreja, você está contrário aos pensamentos, você está contrário por exemplo, Agostinho, né, que era um dos principais defensores dessa visão, e aí você está contrário, então, meu amigo, ou você muda sua opinião, ou você morre. Porque se tornou heresia, viu, meu pastor, pregar sobre a volta de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo, era heresia. Falar que o período esse período da história não era o milênio, né? Se tornou heresia. Gente, entendeu? Então, como é que vem essa história de que o milênio já começou com a igreja? Fácil. Já tinha na época dos apóstolos gente dizendo: ó, Jesus não vai voltar, Jesus não vai voltar, está demorando. Aí essa ideia foi expandindo. Aí a igreja sofreu perseguição. No ano 313, Constantino deu liberdade religiosa para a igreja. No ano 318, Teodósio transformou o Império Romano inteiro em Império Cristão. Então, a gente que estava sendo perseguido passou a ser abraçado. A gente que estava sendo morto começou a ser beijado. Os pastores da igreja foram tratados como funcionários públicos do Império Romano. Os bispos tinham o mesmo direito que um senador romano. Todo mundo olhou e disse: é obra de Deus? Já estamos reinando? Já começou o milênio? E um grande gênio do cristianismo, Santo Agostinho. E não deixa de ser, a gente não está tirando a importância e a contribuição de Agostinho em relação a algumas questões, né, cristãs. A gente não está tirando a importância, a gente só está contando a história. Mas ele foi o homem do tempo dele, e ele disse, olhando para tudo isso, não só ele, outros grandes teólogos dizem, ó, já começou o milênio, já estamos reinando. E a igreja agora vai avançar, vencer completamente, e quando a gente vencer completamente, Cristo só desce para reinar. Então é por isso que eles têm que dizer, como está aqui no 3.3, de que a duração é simbólica. O 1000 anos é meramente simbólico. Porque já passou, simbólico. Agora a gente chega em essa ideia de simbolismo, ela acontece principalmente no século XIX, para explicar por que está demorando, né, meu pastor? Não, já se passou mais de 1000 anos, isso. A igreja está aqui mais de 1000 anos, e Jesus Cristo ainda não voltou, né? Então, eles tinham que explicar isso, falar, não, então os 1000 anos lá no texto não é literal, é simbólico. É simbólico. Como eles dizem que tudo no Apocalipse é simbólico. Então, porque tem uma besta que é simbólico, porque tem a mulher montada na besta e é simbólico, aí aqui também é simbólico, 1000 anos. Estranho, né? A quarta diferença entre nós e eles é 2.4. Lá na página 84. Você está vendo que o pastor Cristiano, ele botou de um lado e do outro a mesma coisa? Se você quiser fazer um quadro, inclusive, comparativo para dar aula, pode fazer. Fica muito interessante, tá? Eu vou fazer esse quadro aqui, quando nós estivermos ministrando, vou botar um do lado do outro, tá? Posso até disponibilizar depois para os irmãos. 2.4. O local do reino milenar é na terra, a gente sabe. Jesus vai descer, essa profecia, e vai reinar de Jerusalém. Bem, aí é óbvio, né, meu pastor? É óbvio que se o indivíduo é pós-milenista, e o milênio já começou, e Jesus está no céu, e a igreja governa, então o reino é no céu e na terra para eles, né? Aí, exatamente. Está lá no 3.4, página 87. Aí tem que haver uma explicação para isso, né? Porque o texto, os textos bíblicos mostram, né? A gente vê lá, inclusive nas profecias, e é algo que os judeus esperam, inclusive, que o reinado do Messias seja na terra. Eles esperam até hoje isso.
Então, a gente até pode, mas então Deus enganou os judeus, né, dizendo que o Messias iria reinar na terra, iria governar na terra, e mais os pós-milenistas veem da seguinte forma: não vai ser na terra, ou seja, não, na verdade é na terra, com a igreja, né, implantando o milênio, e também no céu, porque Jesus Cristo está no céu. Porque Jesus está no céu, então o reinado é no céu e na terra simultaneamente. Não tem o que fazer. Se o milênio já começou com a vinda de Cristo, que está no céu, então tem que dizer que é no céu e na terra. Mas a Bíblia deixa bem claro que é na terra, gente. Como a gente viu, a gente viu os efeitos físicos do milênio na terra. Se lembra da lição? Com todos os efeitos físicos, né? São muitas mudanças, inclusive a gente viu até as promessas de aliança da terra, porque hoje a gente chama de Palestina, mas na época não era Palestina, viu, meus amados? Porque isso foi um termo adotado depois, a gente não vai contar a história aqui, mas foi uma imposição, na verdade, para dizer que aquela terra era dos filisteus, né? Mas a gente não vai entrar aqui, senão vai ficar muito extenso. Mas aquele território, né, que o Senhor mostrou para Abraão e deu para Abraão por herança, né, ele nunca foi habitado, nunca foi governado pelo povo de Israel. Então, tudo isso, essa questão da terra, que Deus precisa cumprir, né? A questão das mudanças físicas, geológicas, né, que vão acontecer, as mudanças, inclusive, com relação aos animais que vão acontecer, as mudanças, inclusive, com relação ao Sol e à Lua que vão acontecer. Então, todas essas mudanças, elas só são possíveis se forem fisicamente e observadas literalmente. Então, de que outra forma a gente vai observar isso, né, Reinaldo? É um poder muito grande dado para a igreja conseguir, por ela mesma, trazer tudo isso, né? E Cristo só gerenciando lá de cima é meio estranho, né? Bem, e a última diferença que meu pastor colocou aqui é a questão da cronologia, ou seja, os dados em sequência. Nós acreditamos que o Apocalipse é um livro em sequência. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira, trazendo toda a grande tribulação. Quando termina a grande tribulação, aí acreditamos que vem o Armagedon, e depois do Armagedon, acreditamos que vem o milênio. Eles não acreditam assim, não, pastor? Não, de forma nenhuma, né? Então, a cronologia, que se a gente pegar ali de Apocalipse 29, do versículo 11 a 21, e o capítulo 20, do versículo 1 a 6, a gente entende que é uma sequência, igual você falou. Tem a Batalha do Armagedon, a trindade maligna ali é derrotada, então o falso profeta e o anticristo são lançados no lago de fogo e enxofre, e aí no capítulo 20 dá continuidade. Então a continuidade do capítulo 19 ali, que tem onde o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo, Jesus Cristo vem, a batalha do Armagedon, a prisão do falso profeta, o lançamento do falso profeta e do anticristo no seu destino final. Logo em seguida, no capítulo 20, o que é? O primeiro acontecimento é a prisão de Satanás, ou seja, a derrocada da trindade maligna, né? Então, a gente vê nesses textos uma sequência, e é muito difícil não ver dessa forma. Mas eles, né, mas aí o pós-milenista, página 88, eles vêm de uma forma totalmente diferente, né, que não há sequência, a cronologia não tem uma cronologia, não é sequencial. Na verdade, eles entendem como se fosse uma recapitulação. É como se
Jesus Cristo estivesse falando uma coisa, falando, olha, agora eu lembrei de outra coisa aqui. Eu esqueci de mencionar, lembrei disso agora, eu vou falar disso aqui agora. Então, para eles é dessa forma, Jesus Cristo está falando de coisas que estão ali meio que fora, não tem uma ordem, não tem uma sequência. À medida que Jesus Cristo vai lembrando, ele vai anunciando para João. Na verdade, eles acreditam, irmãos, que está tudo resolvido lá até Apocalipse capítulo 4, aonde está o reino, o trono e Deus governando. E a partir ali do capítulo 5, o que vai acontecendo? São abertura de conhecimento daquilo que já foi dito antes. Então, é por isso que é rememória, porque já foi dito antes e depois só está dizendo de novo de forma detalhada. E nós não cremos que é esse ciclo de vai e retorna, vai e retorna, vai e retorna. Eles creem no Apocalipse assim. Fala uma coisa, aí o outro capítulo só pega o capítulo anterior e explica melhor. Aí retorna. Aí o outro capítulo pega o anterior e retorna e explica melhor. Não. Nós acreditamos numa sequência cronológica indo do início até o final. Né? Do início até o final. E aí vale lembrar que nessa questão, os pós-milenistas, nem todos eles têm o mesmo pensamento, viu, meus amados? Então, até entre eles têm divisões. Irmãos, é muito diferente. É muito diferente. E assim, com todo respeito aos irmãos pós-milenistas, nós cremos que eles não estão corretos no pensamento, nós respeitamos. Justamente por causa desse fato histórico, gente. O diabo está solto, a igreja, sim, é vencedora? É. Mas as conquistas do Apocalipse, só quem traz é Cristo. Não tem para onde. Essa ideia de que a igreja vai vencendo, tudo vai melhorando, melhorando. Sim, o cristianismo melhorou a humanidade? Melhorou. Com o cristianismo, nós passamos a ter direitos humanos, a influência do cristão é positiva em tudo que é canto e etc. O mundo melhorou depois que Cristo veio e a igreja está trabalhando? Sim. Abolição da escravidão, universidades. Gente, todo o avanço do mundo é produto do cristianismo. Mas as conquistas inigualáveis do Apocalipse, só Cristo. Só Cristo. E presente e fazendo. É isso. Não tem para onde, não tem para onde. E Satanás está preso e acorrentado? Não, ele está livre. Mas nós temos autoridade sobre ele. Sim, mas ele está livre. Diferente completamente. Gente, é uma visão muito diversa. Não tem como o reino de Deus. Mas Jesus não já disse que o reino de Deus está entre nós? Sim, o reino de Deus já está entre nós. Mas é aquilo que Jorge Led nos ensina. É o já, mas ainda não. Já foi estabelecido tudo. Mas a completude do reino depende de Cristo vir e estabelecer todas as coisas. Não tem como fugir disso. É realidade aos próprios olhos. A gente vê isso. É como plano de redenção, né, meu pastor? Porque já ali no Éden, já ali no momento do pecado, Deus já providenciou, já tinha um plano de redenção, né? E a palavra é muito clara que esse plano de redenção já estava estabelecido, né? Muito antes, né, das coisas existirem, né, das coisas virem a existir. Então, da mesma forma, o Senhor já liberou a sua palavra com relação ao seu reinado, né, o seu reinado no milênio, a palavra já está liberada, com relação às melhorias que vão acontecer, mas ainda não aconteceram. Mas qual a garantia que nós temos? A palavra do Senhor.
é a palavra do Senhor. A nossa firmeza, a nossa garantia é a palavra do Senhor. E aí, quando a gente questiona, por exemplo, os pós-milenistas com relação a, não, mas... então, quando é que vai acontecer a volta de Jesus? Quando é que vai acontecer? Quando é que vai acontecer esse ápice de melhorias que a igreja vai trazer essa... Quando é que vai acontecer esse auge que tudo vai melhorar? E aí Jesus Cristo volta e fala, não, isso aí a gente não tem como afirmar, e não sei o quê, tarará, e aí volta naquele texto que Deus tem o controle dos tempos, da hora, né, do momento, mas o que nós vemos é que a palavra do Senhor nos mostra os momentos, o que vai acontecendo uma após a outra, como nós vimos na linha do tempo. Uma coisa acontece, depois a outra coisa acontece, depois a outra, cada evento no seu tempo. Então, vem primeiro o arrebatamento, a igreja sobe, tem a grande tribulação, Jesus Cristo volta, né? E aí, nessa volta de Jesus Cristo, é que acontece o milênio. Isso é fundamental, e a gente não pode esquecer de nada disso. Por quê? Porque tem uma sequência de fatos. Tem uma sequência de fatos, a gente tem que entender que essa sequência de fatos é uma realidade, mas é uma realidade mesmo, e a gente não pode simplesmente deixar fora essa sequência. Tem um livro na CPAD, deixa eu pegar aqui, é um livro muito bom, Escatologia, aqui, Escatologia. Tem um livro que é muito bom, e aqui, vou até compartilhar com os irmãos, por gentileza. Se os irmãos puderem adquirir, esse é um dos melhores livros que eu conheço hoje, para gente poder compartilhar aqui direitinho, para a gente poder entender os fatos finais da vinda de Cristo, tá bom? Aqui, ó, eu estou no site da CPAD, tá bom? E esse é um livro. Esse livro é um livraço também, ó. Enciclopédia Popular e Profecia Bíblica, mas é esse aqui, ó. Os 50 acontecimentos finais da história, do Robert Morgan. Esse é um dos PhDs mais importantes no mundo da teologia. E ele vai botando ponto a ponto. Deixa eu ver até se eles abrem aqui para a gente. Mas mostra aqui, ó, leia um trecho, isso. Ele mostra aqui, ó, a sequência certinha, gente. Absolutamente certinha. Aqui, ó. O ponto inicial, a carta às igrejas, aí vem os 50 acontecimentos finais. Aí, arrebatamento da igreja, tá vendo? Aí depois é que vem a grande tribulação, surgimento do líder político e tal, ó, um por um dos fatos, ó, ponto intermediário da grande tribulação, segunda metade da grande tribulação, seguindo Apocalipse. Tá vendo? Olha aqui, ó, aqui, ó. E quem determinou tudo isso foi o próprio Senhor, né, meu pastor? Sim, exatamente. Veja que no ponto 46 é que você tem o início do milênio. Entendeu? No início do milênio. Tá? E aí vai até novo céu, nova terra. Assim, olha, é um livraço. Para quem tem dúvidas sobre esse ponto, é um livraço. É um livraço. Sabe, irmãos, em decorrência de tudo que acabamos de falar, realmente não tem como ser pós-milenista. E pós-tribulacionista, não tem como. Tá? Meu Deus do céu, as evidências são muito diferentes. E as evidências estão aí e nos apontam a clareza da palavra de Deus e a forma, até muitos pós-tribulacionistas e pós-milenistas
Eles falam, não, realmente, se a gente pegar os textos e analisar literalmente, é o que tem mais coerência com tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu e tudo que acontece. É o que tem mais coerência. Eles são... eles não dá a torcer quanto a isso. Se pegar, realmente... Não, é o que dá mais coerência. É o que dá mais coerência. Não tem jeito. Oh, meu Deus, que vontade de que a igreja triunfe, né? Gente, quem faz tudo pela gente é Cristo. Eu pessoalmente, não creio na visão pós-milenista e pós-tribulacionista, porque seria dar à igreja algo que é só de Cristo. As grandes vitórias são de Cristo. Bem, e aí você pode fazer o que nós vamos fazer lá na sede. A gente vai voltar e vai dizer, ó, irmãos, então, nós acreditamos assim, que a igreja vai até a grande tribulação, Jesus nos recebe nos ares, vem a grande tribulação, que é um momento muito especial para Israel, e, obviamente, a gente desce quando Israel gritar por socorro, aí é que começa o milênio, um período completamente diferente. Arrebatamento da igreja em primeiro lugar, começando a grande tribulação, vinda, terminando a grande tribulação, e isso é o que a gente chama de pré-tribulacionismo. Quem é pré-tribulacionista e diz, ó, a igreja não participa da grande tribulação porque é recebida nos ares. Também é, por consequência, pré-milenista, dizendo o período da igreja é antes da grande tribulação e antes do milênio. Por isso que a gente é pré-tribulacionista e por isso que a gente é pré-milenista. E pré-milenismo significa o quê? Jesus volta antes do milênio começar. O milênio só inicia depois que Jesus volta. O milênio é um período literal de 1000 anos. Ou seja, 1000 anos é igual 1000 anos mesmo. 1000 anos mesmo. Significa 1000 anos. Satanás é preso por 1000 anos. É impedido de agir. Cristo governa o mundo. O reino dele é físico e terreno. E Jerusalém será a capital do mundo. E aí, só voltando em Apocalipse 20, que a gente quer o texto áureo ali, que é as 6 vezes que é falado 1000 anos em Apocalipse 20, no mesmo texto de Apocalipse 20, quando fala que Satanás é solto, a Bíblia fala que Satanás é solto por um pouco tempo. Olha, no mesmo texto, fala pouco tempo e fala 1000 anos 6 vezes. Se a Bíblia, se o Senhor quisesse falar que os 1000 anos não é 1000 anos, é um período de tempo, ele ia falar, é um longo tempo que vai haver. É um tempo longo que vai haver. Assim como falou que quando Satanás for solto, vai ser solto por um pouco tempo. Não seria mais óbvio, mais lógico? Agora, tem gente que pensa diferente da gente. Tem gente que pensa que o período da igreja começou com Cristo e passa por tudo isso. Que a igreja vai passar pela grande tribulação, que quem traz o milênio é a própria igreja, já no início, quando começou. Entendeu? E aí, é óbvio, Jesus volta só depois da grande tribulação, para pegar a igreja. E fica tranquilo, porque quando a grande tribulação terminar, a igreja já venceu, e a igreja já trouxe tudo que viria no milênio para já aqui. Aí a gente bate lá em cima, pega o galardão rapidinho, em 2 segundos, num piscar de olhos. Período de 7 anos não existe, que é tudo não literal. Tudo é simbólico. Tudo é simbólico. Aí a gente, num bate-volta, desce, e arrebatamento, segunda vinda, são no mesmo momento, num piscar e fechar de olhos, e isso se chama pós-tribulacionismo. Tá? Eles acreditam que o período da igreja vai até após a tribulação. E eles também acreditam nisso aqui, que o milênio já começou, desde que a primeira vinda de Jesus Cristo aconteceu.
Desde que E a aconteceu. igreja está, na verdade, a igreja está implantando esse milênio. Está implantando o milênio. E Jesus só volta quando a igreja implantar o milênio. E a igreja grande, vitoriosa na grande tribulação, e tudo aquilo que de espetacular que vai acontecer no milênio, não precisa de Jesus. A igreja faz com o Espírito Santo, Jesus só desce para reinar de boa. Que coisa fantástica, né? E isso traz também o que nós chamamos de pós-milenismo, porque a igreja, ela não só passa pela tribulação, como ela também implanta o milênio, e aí quem pensa assim, Jesus só pensa volta depois. que Jesus volta depois do milênio, que não precisa dele antes, né? E o milênio começa com a primeira vinda dele, porque ele já começou a implantar o reino, porque tem um texto e outro que dizem o meu reino está entre vós, né? O milênio não é 1000 anos literal, é simbólico. Já tem mais de 2025 anos que ele veio. O milênio já começou, Satanás já está preso, a igreja já é vencedora, é só com calma as coisas vão se ajustando. A inflação que a gente está tendo não é real, o gasto não é real, a fome não é real, porque a igreja está, entendeu? O abuso, né? E aí a gente, o uso de seres humanos para comércio, né? É só porque a igreja não chegou ainda lá, né? E ninguém explica o que a igreja fez nas cruzadas na Idade Média, né? Ninguém explica. Essa parte da história tira, né, pastor? Essa parte da história tem que tirar também. Porque não é sempre avançando, os erros da igreja ninguém explica, não. Não conta, não pode contar. Né? Deus o livre guarde. Vamos lá. Aí, óbvio, como o evangelho é pregado em todas as nações, o evangelho vai produzir efeito em todas as nações, e aí todo o milênio já vem agora com a igreja. E aí, perto de Jesus voltar, haverá um grande avivamento, e a gente crê que tem um grande avivamento, Jesus vai voltar. Mas esse grande avivamento vai mudar tudo, e as pessoas serão salvas, e o mundo vai melhorar com a pregação do evangelho, e realmente melhorou, mas tudo que é fantástico do milênio é a igreja que conquista para Jesus só vir e sentar de boa. Bem, meus irmãos, o reino não é de Cristo, né? O reino é da igreja. Né? Fica muito difícil. Do noivo, é da noiva. Irmãos, vou ser franco, olha, dá não. Assim, com todo respeito, tem gente muito grande que defende isso. Eles defendem de forma muito bonita toda a exegese. Com todo respeito, com todo carinho. Fica para outra, viu? Fica para outra, que dá não. Muito bem, um grande beijo. Que o Senhor te abençoe. E até a última aula, meu pastor. Na última aula, a gente vai ver a última posição, né, com relação ao Apocalipse, que é o amilenismo. A gente vai conversar um pouquinho também sobre a eternidade. Mas é só um pouquinho, é só uma introdução, só para dar um gostinho. Graças a Deus. Irmãos, olha, a Bíblia é tão certinha no que descreve nos fatos do Apocalipse, que não tem para onde correr. Tá? A vida vai melhorar? A vida melhorou depois que Cristo veio. Até porque ele ama todas as coisas e todos. Mas tem coisa que é só ele que vai fazer, e que nós já estudamos, e que vai ser no milênio. Tá bom? E a gente vai vivendo nesse período pré-milênio, crendo como? Que o reino dele já chegou. Mas que o reino dele, que já chegou, nunca deixou de existir. Porque teocracia de Cristo tem desde o Éden. Essa é a confusão. Desde o Éden. Meu irmão, Deus nunca perdeu o controle do universo. Deus nunca perdeu o controle do universo. E agora, no milênio,
será algo extraordinário. E a gente tem também ao nosso favor, né, meu pastor, a questão das profecias que não foram cumpridas ainda. Então, em que momento essas profecias serão cumpridas? Não existe nenhum outro momento da história que foram cumpridas, e elas vão ser cumpridas porque o Senhor falou. A palavra de Deus, Deus não volta atrás na sua palavra. Então, em que momento serão cumpridas? No milênio que Jesus Cristo vai estabelecer. Então, vamos orar. Vamos orar. Venha a nós o teu reino. Tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino significa que venha um milênio e depois que venha a eternidade. Um beijo, muito obrigado. Eu espero que você tenha aprendido, tá certo? E espero que você dê uma aula formidável. Formidável, formidável. Pastor Cristiano, as últimas palavras. A paz do Senhor Jesus, meus amados, um grande abraço. E até a próxima, nosso próximo encontro.